Lucas capítulo 15 está dentro de um compêndio que você conhece muito bem, que estuda a palavra de Deus. Quando Jesus está combatendo religiosos, o verso 1 do capítulo 15 de Lucas diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. É por causa disso que Jesus conta 3 parábolas, porque ele recebe uma pedrada, flechas, ameaças, olhares atravessados. A religiosidade daquela época rejeitava a ideia do Messias, o rei de Israel, receber pecadores. Está com pecadores? Não é possível. Então os escribas e fariseus, doutores da lei, aqueles que se quase que projetavam como os defensores das sagradas doutrinas, estão acusando Jesus. E Jesus, para contar e refutá-los, como sabe o que é, sai pela tangente e conta 3 parábolas, você conhece muito bem. E na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, nós somos induzidos por aquilo que está em negrito. Você que está começando na fé, eu estou louvando a Deus por quantas pessoas estão solicitando o batismo. Inclusive quero fazer de maneira pública aqui uma orientação. Muitos irmãos têm me procurado, têm procurado alguns líderes da igreja. Você, para ser batizado, nós temos uma classe todo domingo após a EBD, por homens e mulheres de Deus maravilhosos. É só você fazer parte, chegar às 10 horas, vai na secretaria da EBD, pergunte a qualquer pessoa, eles vão te levar na classe. Pergunte ao irmão Mário, a irmã Andréia, Glória Mendes, irmão Samuel, e eles vão com alegria te conduzir. Então é uma grande oportunidade de você obedecer ao Senhor. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus, eu preciso me batizar? Claro, primeiro é uma ordenança, não tem que escolher. Eu acho que eu não preciso me batizar, então não se converteu. Porque quem se converte tem desejo de obedecer. Então você precisa passar pelo batismo, e nós estamos preparando aí para o mês de novembro, o início do mês de novembro, o final de outubro, a festa das águas. Nós temos muitos jovens, adolescentes, homens, mulheres que estão entregando a sua vida a Jesus, nos procurando o batismo. Eu queria então ler esse texto que fala da mesa, da ceia do Senhor, de uma maneira bem diferente, em algumas ilustrações de uma ceia muito interessante. Verso 20 diz assim, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, verso 22: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este teu filho, meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quantas vezes a palavra de Deus, desde o livro do Gênesis, que marca o início da história da humanidade que nos é relatada, fala sobre ceia, fala sobre festa, fala sobre comer juntos. Deus é um Deus que escolheu o povo de Israel para celebrar 3 festas. Nós temos 7 festas, nós temos as bodas do Cordeiro que virão ainda. Deus é maravilhoso em reunir o seu povo à mesa. Jesus faz da Páscoa judaica, ele traz então agora a celebração, o memorial da sua morte e da sua ressurreição, da cruz e do túmulo vazio. Jesus traz nessa noite, para que isso seja proclamado até que ele venha, a oportunidade de ver o seu povo reunido em torno de sua mesa. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Deus ama isso, ver o seu povo reunido em volta da mesa para celebrar a comunhão. E ele deixou essa estratégia tão maravilhosa. Não sei se você já pensou quantas coisas poderiam existir que ele poderia nos deixar como legado e ensinamento que nós deveríamos fazer para anunciar que ele vem. Mas ele deixou a mesa.
Ele deixou o pão, ele deixou o suco de uva, o vinho. E nós louvamos ao Senhor por isso. E essa história é uma história que começa com uma tragédia social, uma família que se perde, uma família que se divide, um pai que sofre, um filho legalista, religioso, que se achava o bonzão da história, e um outro que vai gastar o dinheiro com prostitutas e com drogas, vamos supor, porque ele gastou de maneira irresponsável. A Bíblia não diz isso. Como já compartilhei aqui com os irmãos, às quartas-feiras, ano passado eu dediquei, quem vem aos cultos quartas-feiras ouviu uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, várias quartas-feiras. E as parábolas são esses brejos imaginários, jardins imaginários com sapos de verdade. Histórias que Jesus contou que não aconteceram de maneira histórica, porém com verdades espirituais. Jesus está combatendo os fariseus, os escribas, de dizer: eu como com eles, eu estou com eles, porque foi para os pecadores que eu vim, foram para aqueles que estão doentes, para aqueles que a sociedade, que a religião, que a nação judaica jogou para fora, dentro do seu legalismo, porque não foi isso que eu pedi. A Midrash, que abraça a Torá e a lei, eles passam a seguir não mais a tradição de Deus, mas a tradição dos homens. Aquilo se torna pesado, que o povo diz: eu não quero isso. Eles são rechaçados. Jesus chega e come com os pecadores. Ele chega, está à mesa com os pecadores. E como Jesus é irônico talvez em contar essa parábola, porque ele estava sendo acusado de comer com eles, de viver com eles. Este recebe pecadores. E ele termina numa das parábolas falando de uma festa, falando de uma ceia, falando de um churrasco, falando de uma pizza, de um rodízio de massa, de uma família que é restaurada pelo poder dele, e que agora estavam desunidos, cada um para um lado, e agora estão à mesa. Isso é uma parábola. Isso não existiu. O que está escrito é uma grande verdade. O que não está escrito a gente pode imaginar. Eu posso imaginar esse churrasco numa grande mesa. Gente, ficou pronto, venham, vamos sentar, vamos comer. Nem que seja no chão. Mas eles sentaram para comer. Mas isso só foi possível por causa de algumas questões que eu, compartilhando com a igreja hoje pela manhã em Vila da Penha, por ocasião do seu aniversário, desejei relembrar a nossa igreja, a nossa vida, a minha, a sua vida nessa noite. Por que isso aconteceu? Por que um homem pega tudo que tem, aquilo que não era dele, na hora errada, seu pai faz de tudo por ele, no momento em que ele precisava, o pai, mesmo triste, não concordando, talvez sem a própria situação para fazer, vai, aquele menino vai embora, como diz a juventude, mete o pé, passa por tudo que ele passou, você conhece a história, sofre, deseja comer as comidas dos porcos, mas ele tem um encontro, ele volta, e o pai não cobra nada. Nessa noite, diante da ceia do Senhor, num país que discute tanto meritocracia, num país ainda que as pessoas estão discutindo se a gente deve abrir as portas ou não, ele merece ou não, ela merece ou não, a discussão é boa, ela é saudável, troca de opiniões, opiniões diferentes, é uma marca, uma identidade batista. Porém, querido, quando se fala de reino de Deus, isso não está baseado numa teologia meritocrática. Isso aqui só pode acontecer porque o amor de Deus é grande, e o evangelho de Jesus é o evangelho da graça, do perdão, do amor e da restauração. Você sabe por que essa mesa aconteceu? Você sabe por que essa ceia aconteceu? Porque o pai, diferente da gente, não ficou chateadinho por causa de um motivo bobo, que de bobo não tinha nada. O filho abandonou, foi embora. Mas esse pai que representa Deus,
é alguém cheio do amor, cheio da graça, que quando vê alguém arrependido, não cobra nada, não leva juros, não acusa. Eu não sei o que você viveu, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei, nem quero, nem preciso saber dos seus pecados, basta lidar com os meus. Mas nessa noite, tem um Deus, o Deus desta igreja, que está desejoso de ceiar com você, de trazer você de novo para a mesa dele. Eu gosto muito, como já disse uma vez aqui, de Alcione Emerick, quando ele faz a leitura do texto, já fiz esse exercício com os irmãos. Quando você lê a primeira parte da história do diálogo desse menino querendo ir embora de casa, você escuta toda hora: pai, 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 pai. Mas quando o segundo filho, o filho que fica, ele entra na cena, ele não vai ao pai, ele não chama o pai em hipótese alguma, em momento nenhum de pai. O que a gente aprende com isso? Que para aquele que nós julgamos pecador, aquele que vai embora, que se afasta, eu não sei como isso foi preservado, e Jesus que conta. A identidade paterna é mantida na vida dele. Ele sabia que estava magoando o pai, ele sabia que ele estava distante do pai, ele sabia que estava ferindo o pai, mas ele tinha uma consciência de que o pai nunca deixou de ser o pai dele. Querido que está aqui nessa noite, o seu pecado não é maior do que o amor de Deus. Por que, pastor? João 3,16. Como fiz com a igreja de manhã, vamos repeti-lo? Por quê? Porque Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele ama você. Essa mesa, ela não é uma mesa para os religiosos. Essa mesa não é a mesa do pessoal que faz a oração do filho que fica em casa. Você viu a oração desse cara? Você já viu a oração deste jovem ou deste homem? Verso 26, chamou um dos criados, não chamou o pai. Verso 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, é o pai que vai atrás dele. Mais uma vez o pai atrás dos filhos, procurava conciliar. E a gente tem a ideia de que aqui só o primeiro filho está afastado. Esse jovem também teve o seu momento de decisão. Esse jovem também teve o seu momento em que o pai vai até ele para reconciliá-lo. Talvez você nunca se afastou do evangelho, mas você está longe da casa do pai. Mas ele, respondendo a seu pai, no verso 29, faz uma oração que parece tão atual: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é nem o meu irmão não, é o teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, ou seja, prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Já viu aquela oração? Sabe como é que é essa oração aqui? Contemporânea, atualizada. Senhor, eu sou dizimista fiel. Nós queremos jogar na cara de Deus e nós achamos que nós podemos viver com Ele por aquilo que nós conhecemos por meritocracia. Ninguém chega até Deus por seus favores, por suas ações e suas realizações. Eu sei que um dia você estava sujo, você estava largado, você estava perdido. Você olhou no final da vida e você viu o pai de braços abertos te esperando. O religioso,
achava que tinha que receber aquilo tudo, não consegue chamar o pai de pai, mas o Evangelho de Deus é o Evangelho da graça. É o Evangelho que você não precisa fazer campanha para prosperar. É o Evangelho que você não precisa subir escada de joelho. É o Evangelho que você não precisa vir ao culto todo domingo. É isso, pastor? Eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui por amor. Relacionamento de liberdade que não precede do amor não é relacionamento que começou em Deus. Quem obriga, quem escraviza é o diabo, é o pecado. Essa mesa, essa ceia é um convite para que a gente lembre de que um dia, perdoe, irmãos, aí você não precisa concordar comigo e também nem me mandar e-mail se você concorda. Eu não é discussão teológica por e-mail. Se você quiser pensar sobre isso, como Jesus disse, é uma parábola. Eu acredito que essa mesa é um sinal de que Ele está convocando os pecadores que Ele veio buscar e salvar, para que na outra mesa, aquela que será eterna, nas bodas do Cordeiro, eu e você estejamos participando para sempre. O churrasco do filho pródigo, o piquenique do filho pródigo, é só um sinal da grande festa que Ele quer ter com você e comigo. Por isso que a igreja, ela precisa ser um hospital e não um tribunal. Por isso que na igreja o pecador tem que ser tratado com amor e não com pedrada, com chicotada. Porque se ele morreu do lado de um ladrão e levou ele para o céu, quem sou eu para condenar o pecado do meu irmão? A Bíblia diz, foi Jesus que me ensinou, que antes de eu olhar para o pecado do irmão, para o cisco do olho dele, eu tenho que pensar na trave que está no meu. Antes de falar mal de alguém, eu tenho que pensar no que eu estou vivendo. Ninguém fala mal de você mesmo para alguém. Você já passou de uma fofoca assim? Porra, para querer te contar um negócio, tô muito chateado, muito chateado. Está chateado com quem? Chateado com o Maurício. Maurício, quem? Você não sabe o que ele fez comigo? Você nunca fala mal de você para alguém. É sempre mal de alguém. Pô, não, mas eu estava só abrindo meu coração. Não estava nada, estava falando mal. Fofoca, mandando recado. Para quê? Não sei. Aí o diabo pega o que você falou do outro e traz para você saber. Aí a faca, ó, no coração. Lida com ferida. Difícil demais. Por isso que a igreja tem que ser um hospital, querido. Por isso que essa noite não é uma noite do legalista, não é a noite da carteirinha, de quem matou ou marcou, perdão, pontos. Essa é uma noite de quem está arraigado à graça do Evangelho. Essa é uma noite que quem tem que participar é aquele que estava, pastor, sou pecador, posso participar? O apóstolo Paulo diz algo que é muito interessante. Examine-se, pois, um homem assim. Não é o pastor que me justifica, não é o diácono que serve a ceia que me justifica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome. Pastor, então você está dizendo que é para viver no pecado? Não, Paulo já escreveu sobre isso. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não ache que a conta não vai chegar. É igual cartão de crédito. Na hora da emoção, no shopping, tu pensa em 15 vezes, dá para pagar. Aí aquela alegria, glória a Deus, bota o tênis, entra no carro, vai embora. Mês que vem a conta chega, a consequência vem. Não brinque com o pecado, negligencie o pecado, viva de costas para o pecado. Seja um crente, uma mulher de Deus, um cidadão que valoriza a vida em santidade, alguém que irmãos, eu creio que o amor constrange. Paulo falou sobre isso. Paulo falou sobre isso. Quando você ama tanto uma pessoa, aquela pessoa não consegue, ela fica constrangida.
Você sabe por que a gente busca a santidade? Você sabe que quando a gente está diante do pecado, a gente diz não pelo poder do Espírito Santo, está claro isso na Bíblia, é Ele que nos dá poder para vencer o pecado, e porque nós somos constrangidos. Você sabe que quando a gente peca, quem é crente, quando peca, fica triste. Quem é crente, quando peca, fica se sentindo derrotado. Quem é crente, quando cai, quando escorrega, quando vai lá no fundo do poço, ele fica um pouco deprimido. E isso é bom, porque é sinal de que você é crente. Agora, quando você peca e nada muda, talvez você não seja crente. Sabe que quando você está diante do pecado e você vence o pecado, no final de tudo, você diz: eu não tenho coragem de fazer isso com Jesus. Ele me ajudou tanto. No pior momento da minha vida, foi Ele que estava lá. Eu vou fazer isso com Ele? Não. A santidade é uma consequência que nós vivemos por causa do amor de Deus. Tem gente querendo viver santidade para vencer o diabo. Por que você está em santidade? Para não dar brecha para o inimigo. Você não precisa ser santo para dar brecha para o inimigo. Você precisa ser santo para honrar o nome do Senhor. Você precisa ser santo porque o que Ele fez na cruz do Calvário por você, para que essa mesa pudesse acontecer, foi lindo e sério demais. Para que a gente viva uma vida flertando com o pecado, brincando com as práticas espirituais. Só uma noite de ceia é uma noite em que Deus te convida a reavaliar a sua vida cristã. Na casa desse pai houve festa, houve celebração, porque onde existe a teologia da graça, a consequência é festa e celebração. Agora, onde existe a teologia da meritocracia, da obediência, da graça e pela obediência, é um lugar de choro, de culpa, de medo. Gente que não conhece Deus, mas que só conhece a sua ira. Deus ama você. Ele ama tanto. Ele não foi 10% não, Ele deu tudo o que Ele tinha de melhor. Vale a pena ser santo. A consequência de uma teologia, de uma igreja que abraça a teologia da graça, é que quando nós chegamos e identificamos com o pecado será tratado, mas o pecador está ali para ser salvo. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até quem? A fim de quê? A fim de quê? De ganhá-lo. Se eu tenho alguma coisa contra o Marcão, está bonito de terno hoje, você é bonito sempre, mas hoje você está mais bonito. Se eu tenho alguma coisa contra o Marcão, eu tenho que ir até o Marcão, não é nem ir até a Thelma, que também está muito bonita. Não é nem ir até a Thelma. O que passa disso é do diabo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. É procedência do maligno. Se eu tenho alguma coisa contra o Marcão, eu tenho que ir até ele. Para quê? Para destruir ele? Não dá, porque ele é grandão, né? A Bíblia diz que é a fim de ganhar. A disciplina é um ato de amor para a salvação do inferno e dos relacionamentos. A ceia do Senhor é um convite a repensarmos a teologia da graça, nos libertarmos da meritocracia teológica ensinada nesse país, na televisão, que envergonha a igreja brasileira. Uma teologia que não nasce da cruz do Calvário não é para ser pregada, não é teologia. Consequentemente, é uma noite de festa e de adoração, é uma noite de alegria. Por quê? É a celebração daqueles que estavam perdidos e foram achados. A mesa do Senhor é a celebração daqueles que estavam mortos e foram ressurretos para a glória do Senhor. O que é a mesa do Senhor senão uma grande festa? As pessoas confundiram liturgia com culto fúnebre. O corpo de Cristo não está aqui, aleluia, Ele ressuscitou. Isso não é um
culto de corpo presente. Quando a teologia da graça ela impera na vida de uma pessoa, ela impera na vida de uma igreja, nós somos convidados a celebrar, porque a cultura do céu é uma cultura de festa, é uma cultura que celebra a vitória de Jesus sobre o pecado. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A mesa do Senhor é um convite a celebrarmos que pela fé, aquele que morreu e ressuscitou, voltará para nos buscar. Para quê? Para celebrarmos para sempre as bodas do Cordeiro. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A ceia do Senhor não é um culto onde você tem que passar pelo vestibular cristão. A ceia do Senhor é o culto em que aqueles que estavam perdidos foram achados, aqueles que estavam mortos foram ressuscitados, para celebrar junto dele a sua presença e lembrar que ele voltará.